Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 937. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, cabeça quente com o São Paulo Futebol Clube, grande Michel Silva. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar aqui conosco. Obrigado, gente, pelo carinho, pela intercessão, pela presença de vocês. É importante que você me ajude a evangelizar, é importante que você, ao assistir esse nosso programa pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, publique esse programa nas suas redes sociais. Dá um joinha, porque senão a internet não reproduz mais do que ela poderia reproduzir. Muita gente participa do programa, assiste o programa, mas não se comunica, não passa uma mensagem, não dá um joinha. Então a internet vai reduzindo a apresentação desse programa. Então, por favor, me ajude a evangelizar, me ajude a usar esses meios tão fantásticos que são esses meios que a internet nos provê, né? Tanto pelo YouTube, tanto pelo Facebook, como é bom poder chegar no Brasil inteiro, como é bom chegar no mundo inteiro, com a palavra de Deus, com a doutrina sadia e sã da Igreja Católica. Essa é a única intenção. Tá? Então eu preciso da sua ajuda, preciso do seu carinho, preciso da sua intercessão e preciso que você me ajude a evangelizar. Então, dá um joinha. Se você está com dúvida, você manda para mim um zap, no zap da rádio, 3932-1600, a sua dúvida. Se você quer fazer um elogio, por favor, faça por escrito no seu YouTube, no seu Facebook. Isso tudo ajuda a levar o programa adiante, tá bom? Então, agradeço demais. Sempre lembrando que o programa vem pela rádio às 8 horas da noite e tem 1h30 mais ou menos de duração, porque tem música. Agora, esse mesmo programa também é vinculado na internet, pelo Facebook e pelo YouTube, só com 1 hora de duração, porque não tem música, tá bom? Então, é importante que você saiba que, ao mesmo tempo que esse programa está na rádio, ele está no YouTube e ele está no Facebook. É o mesmo programa, só não tem música. Música só no rádio, tá bom? Então, me ajude a evangelizar, me ajude a levar adiante esse projeto de formação que é tão importante nesses tempos onde nós não fomos formados. Isso é um grande problema que a Igreja Católica está se debruçando. Veja, depois de um bom tempo, a Igreja Católica realmente percebeu a gravidade desse problema. A falta de formação, ela é gravíssima. Porque quando o católico não tem noção do que é ser católico, ele é facilmente manipulável e ele se perde facilmente. Então é importante ter conhecimentos profundos, conhecimentos sadios, conhecimentos que têm mais de 2.000 anos. Por que é importante? Porque é Deus quem deu esses conhecimentos. Então esses conhecimentos sempre serão atuais. Porque Deus é atual, Deus é perfeito. Deus não sofre a ação do tempo. Quem sofre a ação do tempo somos nós. Deus não. Então, quando Deus fala alguma coisa, é para sempre. Porque é Deus que está falando. Ele é a sabedoria eterna. Não há nada mais sábio e inteligente do que Deus. Então, Deus, quando ele ensina alguma coisa, quando ele, na sua revelação, Deus se revela. Deus permite que a gente tenha uma inteligência para chegar a conhecê-lo, chegar a saber que ele existe, mas, ao mesmo tempo, ele vai iluminando a nossa inteligência para ele se revelar. Porque se Deus não se revelasse, nós nunca saberíamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós poderíamos chegar sempre à conclusão, existe um Deus, racionalmente falando, mas saber que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo, que Deus é amor. Amor nesse sentido mais profundo de doar-se, porque Deus se doa a nós. Então isso é só pela revelação. Saber que Deus é providência, e essa providência
atua em todas as áreas da vida da gente, é só pela revelação. Então Deus, na sua infinita misericórdia, quis se revelar. E quando Deus se revela, ele se revela de forma direta e de forma indireta. Quando você olha para a natureza, você percebe que por trás das belezas da natureza existe uma ideia, existe uma lógica, existe uma ordem, não é à toa. As coisas não acontecem à toa, as coisas não surgiram do nada. É Deus que tira algo do nada. Só Deus é poderoso para tirar algo do nada. Porque Deus existe, Deus é. Então, essas verdades, elas são eternas, constantes, não muda. Se Deus fala que aquilo é bom, vai ser bom para sempre. Não vai ser bom só para aquele momento histórico da humanidade. Porque Deus é perfeito. Deus, quando ele fala de forma perfeita. Então, quando ele ensina que algo é bom, sempre será bom. É bom hoje, é bom amanhã, foi bom há 1000 anos atrás, vai ser bom daqui 10.000 anos, porque Deus é Deus. Então, é importante demais que a gente compreenda essas realidades, um pouco filosóficas até mesmo, ou teológicas, mas isso aplicado no nosso dia a dia de uma forma muito simples, sem pretensão. Sem querer parecer que sabe tudo, que conhece tudo, que nós somos leigos conversando com leigos. Nós não somos filósofos, nós não somos teólogos, nós somos batizados, crismados. Então, é isso que nos dá a capacidade de conversar frente a frente. É o poder do Espírito Santo quem vai ungindo quem está aqui ensinando e quem está do outro lado aprendendo. Não são as minhas capacidades humanas que fazem você entender o catecismo, a palavra de Deus, não. É a ação do Espírito Santo. Então é muito importante que a gente perceba isso e é muito importante levar isso adiante. Por isso eu agradeço muito o pessoal técnico aí da rádio, na Cleide, na Gláucia, na Cleide não, na Gláucia, na Kátia, e todo esse pessoal de administração, porque é um meio de propagar a palavra de Deus e a sã doutrina. Estamos estudando na pessoa do Espírito Santo os dons de santificação. Quando nós somos batizados, nós recebemos o perdão dos pecados, o perdão do pecado original, nos tornamos filhos e filhas de Deus por méritos de Cristo, literalmente nascemos de novo. Nascemos de novo. Morremos como pecadores e nascemos como filhos de Deus. Por isso que nós somos mergulhados. Por isso que quando joga aquela água na cabecinha do nenê, significa que é como se ele estivesse sendo mergulhado nas águas. Ele morre para os pecados, para essa vida de criatura distante de Deus, e se torna, por graça de Cristo e de verdade, filho e filha de Deus. É enxertado em Cristo. No batismo, nós somos enxertados na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus Pai, quando olha para a gente, vê primeiro Jesus, porque nós estamos enxertados em Cristo. E aí, esta vida nova que nós recebemos precisa se desenvolver. Por isso que Deus derrama os dons de santificação, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, os carismas, se forem necessários, para o trabalho de evangelização. E aí você vai percebendo esta ação desta nova criatura que passa a existir a partir do batismo. Muito importante saber disso. Muito importante, porque a gente pensa que o batismo é só uma cerimônia que as pessoas fazem porque é costume de família. Ah, eu fui batizado, meu pai foi batizado, meu bisavô foi batizado, meu tataravô foi batizado. Então, para muita gente, o batismo se tornou só uma tradição. Muitos católicos perderam completamente ou nunca tiveram a noção do que significa realmente, na vida da gente, o batismo. Gente, é uma vida completamente nova. Eu já não sou mais devedor do pecado. Eu tenho, por graça de Deus e pela força de Deus, capacidade de viver sem pecar. Você percebe? Isso é imenso, justamente pela ação dos dons de santificação. Então, os dons de santificação, como nós já vimos, agem na nossa inteligência e agem na nossa vontade. Os dons de santificação que agem na nossa inteligência, nós já estudamos essas aulas todas, né? Que são o dom de entendimento, que é aquele dom que nos permite entender a palavra de Deus, o dom da ciência,
que nos permite reconhecer os passos de Deus na nossa vida, na história do mundo, na sociedade, que é o dom da ciência, e temos também o dom do conselho, que é você poder escolher caminhos adequados pela ação direta de Deus na nossa consciência. Então, ao invés de escolher caminhos tortos, Deus nos orienta a escolhermos bons caminhos, para vivermos muito perto dele, para termos um amor cada vez maior por ele, para realizar aquilo pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados, guarda bem isso, nós fomos criados para vivermos profundamente ligados com Deus. Profundamente ligados por Deus. Por isso que Deus nos criou. Ele nos criou para derramar o seu amor, para derramar sobre nós a sua presença, a sua providência. Nós fomos criados para experimentar a presença de Deus desde já. Por isso que ele nos dá a inteligência e nos dá a vontade. Para que a gente livremente possa escolher, eu quero viver perto de Deus. E um dom fantástico para a gente fazer escolhas é o dom do conselho. Então eu escolho ficar perto de Deus em cada situação que se apresenta na minha vida. Veja, as pessoas falam, por exemplo, naqueles momentos de tentação maior, vamos escolher não cair na tentação e vamos escolher seguir a Deus. Então, o dom de conselho me faz enxergar a gravidade do pecado, as dificuldades que eu vou enfrentar em relação aos caminhos tortos que eu poderia escolher. Então, o dom do conselho me ajuda nisso. E é por isso importante pedir esse dom. E quando eu estou diante de uma tentação muito grande, é muito fácil, escolher o caminho errado. É muito fácil, porque nós somos frágeis. Apesar de todas essas benesses que Deus nos dá no nosso batismo, no nosso crisma, nós continuamos frágeis como seres humanos. Então, a tendência de cair no pecado é muito grande. Por isso que é importante a vida de oração, por isso que é importante estar sempre na presença de Deus e permitir que o Espírito Santo haja de forma direta dentro de nós, porque a pessoa dele está dentro de nós. No nosso batismo e no nosso crisma, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo vem Deus Pai e Deus Filho. Então, dentro de nós habita a Trindade Santa. Se nós deixarmos que a Trindade Santa nos fortaleça e nos dirija, nós poderemos ter uma vida cada vez mais plena, porque foi para isso que fomos criados. O que é o céu? O céu é a plenitude da nossa entrega à Trindade Santa. Nós estaremos, por causa de Cristo e em favor de Cristo, mergulhados na Trindade Santa. É Jesus quem vai nos mergulhar no amor que ele tem e vive pelo Deus Pai e o amor que Deus Pai tem por ele. Esse amor se personifica no Espírito Santo. Nós estaremos mergulhados nessa realidade de amor. Isso é o céu. Mas o céu começa aqui. O céu não começa só lá para a gente. Porque nós fomos batizados. Então nós já entramos nessa dinâmica do céu. Só que eu preciso crescer sendo filho de Deus para realmente mergulhar de forma adequada nessa dinâmica do céu, aqui e lá. Porque se eu passar a vida longe de Deus, eu estou fazendo uma escolha. Não é Deus que está me excluindo, sou eu que estou escolhendo. Não quero servir a Deus. E como é que eu falo que eu não quero servir a Deus? Vivendo no pecado. Quando eu escolho o pecado, eu estou dando as costas para Deus. Isso é gravíssimo. Porque, em primeiro lugar, Deus merece o nosso amor, porque ele nos criou. Que, por exemplo, o que é justiça? A virtude humana da justiça. A virtude humana da justiça é dar ao próximo aquilo que o próximo tem de direito. É a virtude humana da justiça. Então, as pessoas têm o direito de ter o seu salário, de ter o seu trabalho, de ter a sua casa, de ter formação. Isso é justiça humana. E aí você percebe quantas injustiças estão acontecendo no mundo hoje. Então, o que é a justiça humana? A virtude da justiça humana é dar ao próximo o que lhe é de direito. Agora, a justiça cristã vai muito além. Não se resume só a dar ao próximo o que lhe é de direito. Além de dar ao próximo o que lhe é de direito, a justiça cristã nos ensina e nos leva a partilhar o que nós temos com o próximo. Veja, é um salto imenso. Veja, a justiça humana não está acontecendo no mundo há muito tempo. Sabe, dar ao próximo o que o próximo tem de direito.
Só que a justiça também está relacionada a Deus. Eu tenho, por justiça, por simples conclusão lógica do que é justiça, eu devo a Deus obediência, porque foi Ele que me criou. Eu não estou falando nem de amor, eu estou falando de justiça. Porque toda justiça exige que se dê ao próximo o que o próximo tem direito. Então, Deus tem direitos sobre nós, porque Deus nos criou, Deus nos mantém na existência, Deus nos salvou, Deus nos santifica. Então, o primeiro dever de justiça que eu tenho é para com Deus e depois para com o próximo. Veja, então isso é super importante, a gente não tem a menor noção disso. Então, é por justiça que eu devo obedecer a Deus, é por justiça que eu devo amar a Deus, é por justiça que eu devo ser fiel a Deus. Então, quando eu peco, eu estou trazendo um mal brutal, não só para mim, não só para minha família, não só para a sociedade, mas principalmente no sentido de você estar se desvinculando daquele que te sustenta, daquele que te ama, daquele que te mantém na existência. Então, é uma injustiça brutal que nós estamos cometendo. E a gente nunca enxerga isso, né? A gente não percebe essas facetas. Então, a gente acha que o pecado ele só vai atrapalhar a nossa vida, se a gente perceber. Até isso a gente não percebe, porque o pecado se apresenta sempre com uma carinha boa. Mas por trás está a mão do demônio, que quer nos matar e destruir, porque o demônio odeia. Não existe amor no demônio, não existe caridade no demônio, não existe misericórdia no demônio. Existe ódio, profundo ódio. Então, como ele não pode jogar este ódio diretamente para Deus, porque ele é uma criatura, assim como nós, ele é criado por Deus, só que ele não aceitou ser o que ele era. Por isso que ele perde a sua condição de graça, porque o demônio também é uma criatura e recebeu uma graça, só que ele recusou essa graça. Ele era Lúcifer, um anjo de luz, e ele se recusou a obedecer a Deus. Ele foi criado para obedecer a Deus e para realizar missões. Ele se recusou a obedecer a Deus e realizar as missões que Deus queria dar para ele. Se ele realizasse as missões que Deus queria dar para ele, ele seria mais feliz ainda do que ele já era. Ele seria mais cheio de luz ainda do que ele já tinha. Só que ele não quis, porque nós temos liberdade. Por isso a importância de saber a ação dos dons de santificação, porque ela vai agir nas nossas capacidades. O Lúcifer falou, não vou, não quero. E como ele é um anjo diferente de nós, é puro espírito, a decisão dele, como eles não têm tempo, a decisão dele é eterna. Ele sabe das consequências e ele optou por essas consequências. Isso é muito louco, né? Mas é a realidade. Então, este anjo que era cheio de luz, cheio de graça, cheio de sabedoria, perdeu a graça de Deus e perdeu a luz. Ele se torna um anjo de trevas. Ele perdeu a convivência com Deus que o iluminava. Ele estava tão extasiado com os dons que Deus deu para ele, com as capacidades que Deus deu para ele, que ele achou no seu infinito orgulho, por isso o pecado é terrível, porque o pecado faz com que a gente perca a capacidade de pensar e de analisar de forma correta. Ele achou que ele poderia continuar sendo este anjo de luz sem a ação de Deus. E é exatamente isso que ele faz com que os nossos pais façam. Quando ele leva o pecado para Eva, ele insiste que a humanidade não precisa de Deus. É o mesmo pecado que ele cometeu, ele quer que a humanidade cometa, e infelizmente a humanidade cometeu. E aí Jesus vem nos resgatar dessa situação terrível, como nós já estudamos ao longo desses 5 anos. Então veja, como é importante ter essa visão adequada sobre a ação que os dons têm sobre nós. Então nós já vimos os dons que agem na nossa inteligência, e hoje nós vamos começar a falar sobre um dom que age na nossa vontade. Esse primeiro dom que age na nossa vontade é o chamado dom do temor a Deus. Veja, a palavra de Deus tem nos livros dos Provérbios, os livros sapiensais da Bíblia, são livros muito gostosos de ler. Não sei se você já leu Eclesiastes, Sabedoria, os Provérbios, os Salmos. Quer dizer, esses livros todos são deliciosos da gente ler. Porque revela para a gente a relação que o povo de Israel tem com o seu Deus,
que é o nosso Deus. Revela como Deus, como os homens da antiguidade e as mulheres da antiguidade, diante dos seus grandes problemas humanos, se colocavam frente a Deus. Então, são livros que trazem para a gente uma série de conhecimentos muito práticos de existência. De uma existência de um povo que quer se aproximar de Deus e de um Deus que quer receber a proximidade do seu povo. Só que esse povo tem um grande empecilho, que é o pecado. Então é importante demais a gente compreender esses livros sapiensais. São como pessoas muito sábias, humanamente falando, dando conselhos. Vovozinhos e vovozinhas nos dando conselhos. Coisa que para muita gente perdeu o sentido nesses dias de hoje, porque vivemos uma sociedade ateia, materialista, e o que é pior, anti-Deus, contrária a Deus e contrária à Igreja Católica. Então, recuperar essas riquezas incalculáveis se tornou essencial. E essa é a função desse programa. É a gente conhecer a doutrina da Igreja Católica. Quando terminarmos o estudo sobre a doutrina da Igreja Católica, se Deus quiser, nós vamos começar a história da Igreja, que é um outro processo importantíssimo. Quando nós estivermos estudando a história da Igreja, você vai entender por que é um processo importantíssimo. Por que a Igreja foi tão atacada ao longo de 2000 anos? E tem tanta gente que tem uma visão super distorcida sobre a Igreja. A Igreja não é essa coisa medonha que muita gente apresenta para a gente. Muito pelo contrário, ela foi instituída por Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou erguer a minha Igreja. Tá bom? Então, o dom do temor a Deus é o primeiro dom que nós vamos estudar, da ação direta do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa capacidade de vontade. Veja, por que o dom de temor a Deus é importante? Temor a Deus não é medo de Deus. Medo no sentido de eu estou diante de um carrasco, eu estou diante de alguém que vai me castigar. Não é isso. Sabe, este medo patológico não faz parte do dom do temor a Deus. O que esse dom quer nos dar, e este dom vai agir em nossa alma, paulatinamente, ele não vai vir direto no sentido de chegar naquele ponto em que nós temos o dom perfeito do temor a Deus. O dom do temor a Deus vai curando a humanidade, até chegar neste nível de perfeição de temor a Deus. Então, temor a Deus, em primeiro lugar, não é medo de pânico de Deus. O temor a Deus, ele é um dom que me leva a não querer me afastar de Deus, a não querer pecar, porque eu sei que o pecado me leva a ficar distante desse Deus, e eu amo esse Deus, e sou amado por esse Deus. Veja, tem muita gente que não peca porque tem medo de ir para o inferno. Então, esse é o primeiro ponto do temor a Deus. E não é ruim você ter medo de ir para o inferno. Só que o dom de temor a Deus não nos deixa ficar só neste nível. Este nível é muito inferior. O ser humano não nasceu para ter medo de Deus. O ser humano nasceu para viver com Deus. E se eu tenho medo de Deus, eu não vivo com Deus. Veja, o Provérbios 9 diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a inteligência. Então, os livros dos Provérbios nos falam, o temor ao Senhor, quer dizer, o dom do temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Por que a palavra de Deus fala isso pra gente? Por que o vovozinho aqui dos Provérbios, né, tá falando isso pra gente? Porque é real. Veja, se eu sei que alguma coisa vai me fazer mal, por que eu vou fazer? Não é básico. Só que quando a gente está diante da tentação, a gente não pensa em nada disso. E a gente não deixa que o Espírito Santo nos ilumine para enxergar isso, que é exatamente a ação do temor a Deus. Quantas e quantas vezes nós, diante de uma tentação maior, caímos? Por quê? Porque ou estamos habituados ao prazer que isso nos dá momentaneamente, ou estamos habituados a uma vida sem Deus, ou não deixamos que o Espírito Santo haja através da sua ação de santificação dentro de nós, pessoal, porque é o próprio Espírito Santo quem age, e é o próprio Espírito Santo que, além de agir diretamente sobre nós, nos dá esses dons.
pelos méritos de Cristo. Então, o Espírito Santo não só age diretamente dentro de nós, como ele nos dá dons, capacidades que pertencem só a Deus. Percebe? Então, veja, o princípio da sabedoria é não fazer coisa errada. Se eu sei que eu vou pôr a mão numa chapa e vai queimar a minha mão, por que eu vou pôr a mão numa chapa? Porque vai queimar, vai doer, vai ter bolha, eu não vou poder trabalhar, não vou poder fazer um monte de coisa. Você percebe? Então, veja, se eu sei que aquilo faz mal, não vou fazer. Se eu sei que tomar uma garrafa de vinho me faz mal, por que eu vou tomar uma garrafa de vinho? Se eu estou lá, sabe, você está num jantar de final de ano, está num jantar de ano novo, sabe? Está comemorando o Natal, está comemorando a Páscoa, sabe? São festas maravilhosas que a gente deve participar. O ser humano tem o direito e o dever de participar nas grandes festas, principalmente as grandes festas da igreja, porque são realidades de salvação para a humanidade. O ser humano tem o direito de se alegrar com a realidade de ser filho e filha de Deus, de conhecer e reconhecer a ação de Jesus em nosso favor para nos salvar do pecado e do demônio e da morte eterna. Isso merece ser celebrado, merece celebrar Natal, merece celebrar Ano Novo. Ano Novo, o primeiro dia do ano, é dia de Nossa Senhora. Não é dia de ir para a praia jogar coisinha na água. Não é dia de fazer qualquer outra coisa, é dia de rezar, de celebrar com Deus. Sabe? A gente precisa resgatar essas festas. Uma vez, meus filhos eram pequenos e nós estávamos em Santos. Minha família tem um apartamento lá em Santos. E fica do lado da igreja do Imbaré, Santo Antônio do Imbaré. E nós passamos o Natal lá e o Réveillon. Minha esposa, eu e meus 3 pequenos, quando eles eram pequenos. E celebramos o Natal, tal, e depois o Ano Novo, ninguém foi à igreja, pouquíssimas pessoas foram à igreja. Lotaram a praia de um monte de celebrações não católicas e não cristãs. Aquelas pessoas que se dizem católicos colocaram roupas para ir à praia e fazer oferendas a deuses que não são reais e não são verdadeiros. Cada um tem o direito de fazer o que bem entender. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser acreditar. Veja, mas se você é católico, você não pode fazer um negócio desse, porque ou você acredita em Deus, ou você acredita na providência de Deus, que Deus é capaz de sustentar a sua vida, que Deus é capaz de te ajudar nos momentos difíceis, na falta de emprego, na falta de dinheiro. Ou eu confio na providência de Deus, ou eu não confio na providência de Deus. Então, essa mentalidade de tudo vale não é certo. Porque você está indo contra algo que é absolutamente verdadeiro. Então, aquela multidão, mas é uma multidão incalculável na praia, fazendo oferendas a sei lá quem, não me interessa, não cabe a mim falar nada e contra ninguém, mas a igreja, que deveria estar lotada o dia inteiro, porque era o primeiro dia do ano, o dia de Nossa Senhora, dia de começar o ano, se entregando a Deus através da Virgem Maria, se entregando a Cristo através da sua mãe, da mãe de Deus e da mãe da humanidade, se colocando sob a providência de Deus. As pessoas não aceitam mais isso e acham que é insuficiente. Então eu preciso apelar para outras forças. E essas outras forças, muitas vezes, não são tão boazinhas assim como parece. Então, veja, o dom do temor a Deus começa a revelar para mim, nessa primeira fase da sua ação dentro de mim, a gravidade do pecado. Porque eu não quero colocar a mão no fogo. Eu não quero chegar perto do precipício, escorregar e cair. Veja, eu estava vendo esses dias, eu não sei se vocês abrem o Facebook, né, o YouTube. Eu gosto de ver programas que falam sobre geografia, sobre as cidades lindas do mundo, Suíça, Suécia, França, Alemanha, Itália, ver a Europa, ver os Estados Unidos, ver a América do Sul, ver o Caribe. Eu gosto disso, eu gosto de ver. Eu não tenho dinheiro para viajar, infelizmente. Então, eu prefiro, já que eu não tenho dinheiro para viajar,
eu gostaria de conhecer. Como eu não tenho como conhecer, eu conheço de forma indireta. Veja, então é uma forma de cultura, é uma forma de olhar para o mundo. Então eu estava vendo esses dias aí, acho que foi... eu não me lembro qual foi o lugar. Tinha um pessoal parado, o mar estava muito agitado, muito. E as pessoas paradas numa pedra, na borda de um mar muito agitado. Então as ondas vinham e batiam na pedra. E as pessoas foram chegando perto desse abismo, que a pedra era alta, e o mar batia na pedra. Chegou uma hora que veio uma onda tão grande que levou as pessoas que estavam paradas nessa borda. Vai saber o que aconteceu com essas pessoas, se elas viveram, se elas não viveram. Veja, que coisa triste. O ser humano tem capacidade racional para não se colocar numa situação dessa. Está vendo o perigo. Então, o dom do temor a Deus me mostra o perigo do pecado, que é o primeiro nível do dom de temor a Deus. Isso é importantíssimo. Veja, como é que uma pessoa em sã consciência se coloca diante de um precipício num momento de tempestade, quando as ondas são brutalmente altas? Ela sabe que aquelas ondas podem levá-la. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, quando tem enchente, o que eles falam para a gente quando está num carro e a enchente pega o seu carro? Sai do carro, abandona o carro, correndo, e vai para algum lugar que a água não te alcance. Porque quando a água já bate no nível do joelho, a força da água é tão grande que ela te derruba. Veja, no nível do joelho, porque é uma corrente constante de água. Não é um pouquinho de água que bate e depois para de bater. A enchente ela é extremamente perigosa, por quê? Porque ela não para, ela continua. Enquanto tem água vindo, ela vai levar tudo. E se ela chega nessa altura de pegar o seu joelho, você já cai. Você não consegue ficar em pé no seu joelho. Percebe? Então, é muito sério isso. Quer dizer, tem muita gente que acha que aquela água que está vindo na altura do seu joelho não vai fazer nada. Por quê? Porque não sabe física. Não conhece o básico, o elementar da física. Isso é importantíssimo, gente. Sabe, não é uma questão de cultura excepcional. Quem fez primário, quer dizer, quem fez o primeiro grau e o segundo grau, no mínimo, tem que saber isso. Não é só decorar fórmula física, é entender o processo físico. Veja, aquilo é uma corrente constante. Então você não tem forças para ir contra um nível X de corrente constante. Se fosse só uma batida, pá, você levanta e continua. Mas a corrente vem e continua vindo. E se você não estiver atento, você é levado. E se você não sabe nadar, ou se você engolir aquela água suja, você morre. E a culpa é de Deus? Claro que não. E muita gente culpa Deus. Deus não é culpado de nada disso, porque Deus deu para a gente inteligência. Deus deu para as pessoas o dever de ensinar para outras pessoas. É justiça que não está acontecendo. Então, a justiça exige que eu tenha a capacidade de aprender e tenha como aprender. É justo que eu aprenda física, química, matemática, literatura, filosofia, teologia. É justo. E quando nós não temos isso, é uma injustiça, porque o ser humano precisa ser formado. Ele não nasce pronto. Então, toda essa capacidade natural que nós temos precisa se desenvolver. E toda a capacidade sobrenatural que nós recebemos nos sacramentos, que nos fazem pessoas novas, filhos de Deus, também precisam se desenvolver, porque chegam até nós como sementes. Tanto as capacidades naturais quanto as capacidades sobrenaturais. As capacidades naturais, porque fomos criados com capacidades de entender e de vontade. Eu tomo a decisão, eu tenho essa capacidade, mas eu tenho o dever de tomar essa decisão iluminado pelo Espírito Santo. Veja, então, isso tudo tem que fazer parte da vida da gente. É a mesma coisa, a pessoa tem aqueles, não sei se você já andou em estrada, já deve ter andado em estrada, né? Já deve ter pego carro, ônibus, trem, e feito uma viagem de uma cidade para o outro, de um estado para o outro aqui no Brasil. Você vai passando ao longo da estrada, você vai vendo aquelas grandes torres de alta tensão elétrica.
Aquelas grandes torres. Quer dizer, o que passa de tensão elétrica naqueles fios que estão naquelas torres é um absurdo. Eu não enxergo essa tensão elétrica, eu não percebo a eletricidade passando, mas está passando uma quantidade, é uma corrente constante de eletricidade. Se quebra um daqueles cabos e aquilo cai no chão e você está perto, você é torrado. Porque a lei física não vai deixar de existir porque você não conhece a lei física. Sabe? Veja como é importante estudar as coisas de Deus, gente. Imagina, você está na estrada, aí de repente cai um daqueles fios, estoura um daqueles fios. E a corrente está continuando a passar, a corrente não parou de passar. Porque quem está gerando a corrente e mandando a corrente não ficou sabendo de cara que quebrou o fio. Eles só vão desligar a corrente que passa depois de um tempo. Que é quando acende lá nas televisões deles lá, que aconteceu alguma coisa errada aqui, vamos cortar a corrente. Aí cortou a corrente, não passa mais eletricidade, óbvio. Mas enquanto a eletricidade não foi cortada, aquela corrente que deveria estar passando pelo fio está no chão, porque o fio quebrou. E se você passar perto, a pé, sem proteção, você é eletrocutado. E não adianta falar, eu não sabia, porque você vai ser eletrocutado do mesmo jeito. As leis físicas são leis físicas, independente do fato de você conhecê-las ou não. Mesma coisa com as coisas de Deus. As leis de Deus, elas são reais, tão qual, ou mais ainda do que as leis físicas. Percebe? Então, eu não sabia. Mas não importa se você sabe ou não, as leis estão aí, no sentido de existência pura. Percebe? Veja, uma lei religiosa, uma lei de Deus que é claríssima, aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Se eu plantei ódio, eu vou colher ódio. Se eu plantei tristeza, eu vou colher tristeza. Se eu plantei impureza, eu vou colher impureza. Mas se você olhar para a natureza, você vai ver que é a mesma coisa. Só que tem um agravante. Você pega um feijãozinho, acho que todo mundo já fez isso na sua vida. Pegou o feijãozinho, colocou dentro de um copo com algodão molhado e fechou o copinho. Depois de um tempo, aquele feijãozinho brotou. Um pezinho de feijão. E daquele feijãozinho, surgiram algumas vagens com vários feijãozinhos. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe a mais. A gente só não é destruído pelas consequências daquilo que a gente plantou, porque Jesus colheu sobre si essas consequências. Senão nós não sobreviveríamos por causa das consequências dos nossos pecados. Essa é uma lei espiritual, religiosa. Tudo que você colhe, tudo que você planta, você colhe. Então, se eu plantei raiva na vida, eu vou colher raiva um pouquinho a mais. Eu só não sou destruído por esta lei, porque é uma lei real, existente, porque Jesus colheu sobre si as consequências dessa lei. Por isso que Jesus se deixou massacrar na cruz. Porque nós é que seríamos massacrados por causa dos nossos pecados. E as pessoas não têm a menor noção disso. Então, o que o dom, a primeira fase do dom de temor a Deus nos dá? Consciência da gravidade do pecado. Consciência de quão terrível é o pecado. Para que eu não cometa. Para que eu não entre nessa esparrela. Para que eu não seja enganado pelo demônio. Porque ele sempre vai me apresentar o pecado como algo legal, algo bonito, algo bacana. Sempre. Quando ele tentou Eva, no Gênesis, né, que fala da Gênesis 2 e 3, quando Deus fala para a humanidade, não coma da fruta da ciência do bem e do mal, o dragão, a serpente, vai tentar a Eva falando, olha, eu ouvi falar que Deus te proibiu de comer de todas as frutas. O que a serpente está fazendo aqui? O que o demônio está fazendo aqui? Fazendo com que você olhe para Deus com temor falso, com medo, como se Deus fosse um carrasco, como se Deus fosse um tirano, como se Deus fosse um bruto.
Como se Deus não pudesse, como se a gente não pudesse confiar em Deus. Veja, o dom do temor me capacita a temer a Deus de forma adequada. Eu não posso pecar. Se eu pecar, eu vou me dar muito mal e vou fazer mal para todo mundo. E vou ser profundamente injusto com Deus. É isto que o dom do temor a Deus começa a fazer na minha vida. Não é esta mentira que o demônio jogou sobre nós. No fundo, o demônio está falando para Eva, olha, você escolhe, ou você vai ser feliz ou você vai obedecer a Deus. Percebe? É isso que o demônio está fazendo. Ele insinua que Deus é terrível, que Deus é um carrasco, que Deus não se pode confiar em Deus, porque Deus não quer o bem da gente. Deus tem inveja da gente. Deus cria o paraíso e manda os homens não comerem dos frutos daquilo que ele criou. Esses homens estão vivendo nesse paraíso, então eles não vão poder comer o fruto. O que Deus está falando, olha, não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Ou seja, o único que é capaz de saber o que é absolutamente bom e absolutamente mal é Deus. Então, para eu saber o que é bom e mal, eu tenho que deixar que a minha inteligência seja iluminada por esse Deus. É isso que ele está falando. Agora, o que o demônio aproveita e fala? Como mentira. Olha, Deus não quer que você seja feliz. Porque ele não quer que você coma dos frutos. Mas é mentira. Mentira deslavada. Então, veja, essa ideia de você optar entre ser feliz e obedecer a Deus vem do demônio. É o primeiro pecado, é o pecado original. O dom do temor a Deus acorda a minha inteligência e acorda a minha compreensão e a minha consciência em relação a isso. Veja, se eu pecar, por mais que o pecado fala que eu vou ser feliz, eu não vou ser feliz. Lá na frente eu vou ser extremamente infeliz e o que é pior, eu vou perder a vida. Esse é o grande sentido, gente. Então o temor a Deus alerta isso, revela isso no meu coração. Então vamos lá, vamos continuar. Então nós vimos no primeiro bloco que o temor a Deus, o primeiro passo do temor a Deus é a consciência da gravidade e da feiura do pecado. Não só o temor a Deus me conscientiza que o pecado é feio, é brutal e é medonho, e eu não devo pecar porque eu vou me dar muito mal, mesmo que a tentação fale ao contrário, mesmo que os vícios falem ao contrário, mesmo que a mídia inteira fale ao contrário. Percebe? É uma capacidade sobrenatural que Deus nos dá. Esse é o primeiro nível do temor a Deus. Claridade sobre as consequências do pecado. O segundo nível do temor a Deus é você ter consciência do tempo perdido que você viveu, e eu vivi também, sem obedecer a Deus e sem amar a Deus. Como isso nos faz mal. Sabe, é o que Santo Agostinho fala, tarde te amei. Tarde te amei. Agostinho viveu uma vida, antes de ser católico, totalmente distante de Deus. Totalmente distante de Deus. Mas Agostinho tinha uma sede imensa de descobrir a verdade. Sabe, Santo Agostinho, quando nós estivermos estudando a história da igreja, a gente vai mergulhar na vida de Santo Agostinho. Ele tinha uma sede pela verdade. Ele tinha uma sede sobre a justiça. Então, Santo Agostinho, ele era um homem que buscava a verdade. Ele estava aberto a buscar a verdade. E ele buscava a verdade em vários caminhos, e ele só se deu mal. Sabe, foi graças a um grande santo, que depois, quando nós estivermos estudando a história da igreja, que ajudou Agostinho a encontrar o caminho que é Deus, que é o caminho do catolicismo. Então, quando ele estava já católico, e aí ele se tornou bispo, e ele escreveu as confissões de Santo Agostinho, ele revela para a gente a vida pregressa dele, a vida antes do cristianismo e do catolicismo, as barbaridades que ele cometeu, e os absurdos que ele fez, e o vazio que ele sentia interiormente. E ele percebe que ele não precisava ter passado nada disso se ele tivesse aceito Cristo muito antes, quando a mãe dele falou para ele aceitar Jesus. Né? Quando Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, falou, meu filho, o caminho não é esse.
Então ele poderia ter vivido de uma forma muito mais plena, ele poderia ter vivido de uma forma muito mais completa, muito mais amorosa, muito mais preenchida, porque essa é a vida verdadeira, é por dentro, gente. Nós hoje somos levados a viver uma vida para fora. Então é o que eu faço, aonde eu vou, o que eu como, o que eu viajo, o que eu conheço, o que eu vejo. Veja, mas é aqui dentro que a plenitude da vida acontece. A plenitude da vida não acontece nas grandes festas, nas grandes conquistas humanas. Não é por aí. É vida interior. Quando eu vivo com Deus, eu sou preenchido interiormente. Então eu posso ficar em casa e ser feliz. Eu posso ir passear, dar uma caminhada numa praia e ser feliz. Eu não preciso de grandes coisas, porque Deus me preenche interiormente. Então essa constatação de tempo perdido buscando coisas que estão para fora é que fazem com que a pessoa perceba a besteira que fez e o tempo que perdeu. Então, esse sentido, esse segundo passo do temor a Deus é fantástico, só que dói. Eu não sei você, mas quantas e quantas vezes eu me pego falando, puxa vida, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu joguei fora, quanta busca externa inútil, quanta energia gasta para fazer coisas externas para os outros, no sentido de buscar felicidade nos outros, como se os outros fossem capazes de nos dar essa felicidade que nós precisamos. O único meio de encontrar essa felicidade que nós precisamos não está em buscar nos outros, está em estar com Deus. E estando com Deus, servir os outros. É o contrário. Eu preciso primeiro ficar perto de Deus, ser preenchido por Deus, amado por Deus, reconhecer que eu sou aceito por Deus, que nem fala Isaías 43. És precioso aos meus olhos. Eu te amo e te aprecio, eu troco reinos por ti. Esta relação interior tem que ser muito profunda e constante. Não momentânea, constante. Para que eu possa realmente fazer o que eu tenho que fazer como ser humano, que é servir os outros. Não é buscar nos outros a felicidade que eu não encontro. Que é o grande problema que a gente comete na vida inteira. A gente quer buscar a felicidade que a gente necessita, porque todos nós necessitamos desta felicidade, que só encontramos nessa vida íntima com Deus, nas coisas, nas pessoas, nas festas, no dinheiro, no poder. Por isso que as pessoas têm muita prisão aos vícios, porque vão buscar no lugar errado. Vão buscar naquilo que não é capaz de saciar. Então, quanto mais você tem, mais você quer, porque não te sacia. Agora, em Deus, como Deus é eterno, quanto mais eu mergulho em Deus, tanto mais saciado eu fico. E é isto que essa segunda fase do nível de temor a Deus me dá. Essa consciência de que só em Deus eu serei plenificado. Veja, vamos dar um exemplo bíblico. São Paulo. São Paulo é um exemplo bíblico perfeito para isso. Porque Agostinho faz parte da história da igreja. São Paulo também faz parte da história da igreja, só que tem na palavra de Deus está São Paulo. Então veja, São Paulo era um príncipe judeu, um fariseu muito bem formado, inteligentíssimo. São Paulo tinha uma capacidade intelectual e uma capacidade humana praticamente única. Esse homem era um fenômeno. São Paulo era monstruoso no sentido de capacidades. E ele foi formado como príncipe judeu. Fariseu radical. A visão de Paulo, ou Saulo, naquela época, que os dois nomes são válidos. Ele se apresentava tanto como Saulo como Paulo, dependendo de onde ele estava. Então, São Paulo, então, como príncipe judeu, ele foi formado na escola de Gamaliel, que foi o principal rabino daquela época. Ele se tornou muito maior do que o mestre rabino dele. Então, São Paulo era um homem que tinha uma visão religiosa e uma visão humana muito influenciada pela visão das leis judaicas. Então, Paulo acreditava que
O reino de Deus só seria estabelecido no mundo e em Israel quando todo o povo de Israel cumprisse os 10 mandamentos, sem falhar em nenhum, e as leis que foram escritas pelos homens a partir dos 10 mandamentos. 600 e tantas leis. Então, a visão de Paulo era uma visão absolutamente legalista, no sentido mais radical. É como se ele tivesse feito um contrato com Deus. Se nós cumprirmos esta parte, Deus fica obrigado a cumprir a parte dele conosco. Então, esta era a visão de Paulo. Uma visão completamente distorcida. Como é que a gente pode exigir de Deus algo se ele é o Criador e nós somos criaturas? Nós não estamos no mesmo nível. Como é que pode ter essa visão de contrato? Como se Deus fosse um homem como nós. Porque o contrato é isso, é um trato feito entre duas pessoas. Eu contrato você para pintar minha casa. Então, tem um negócio. Neste contrato tá que eu vou te dar a tinta e vou te dar X mil reais para pintar a casa. E você, na sua parte de contrato, vai me dar escrito que você vai dar a sua mão de obra, vai colocar a escada, vai colocar os andaimes, vai fazer a massa, vai fazer tudo certinho. Em tanto tempo, em 3 semanas, depois daquelas 3 semanas, nós pagamos o seguinte, eu pago metade um terço quando você começa, um terço no meio do serviço e o terço final quando terminar a obra. Então você vai lá, faz exatamente isso. Eu vou lá e pago exatamente isso. Fizemos um contrato e cumprimos o contrato. Então todas as partes estão satisfeitas. Minha casa está pintada e você recebeu o seu dinheiro. E você fez o seu trabalho. Está tudo certo. Porque fizemos um contrato. E obedecemos, as duas partes obedeceram o contrato. Só que com Deus não é assim. Deus não é uma criatura que eu possa fazer um contrato. E era esta a visão daquele povo fariseu do Antigo Testamento na época de Jesus. E Paulo era o príncipe. Ele era aquele que acreditava piamente nisso. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, não é um contrato. Ele fez uma aliança. Se vocês me servirem e me obedecerem, eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. É uma aliança. Veja, não é um contrato. Então, Deus sabia que aquele povo era frágil. Deus sabia que aquele povo não tinha condição de obedecer todas as leis, porque o Espírito Santo não agia dentro deles, agia por fora. Deus, mesmo sabendo, faz esta aliança com este povo. Deus quer superar essa situação instável do povo. Ele quer superar essa situação. Então ele vai enviar o Filho dele para salvar este povo e para que o Espírito Santo possa ser derramado. E o Espírito Santo, sim, vai me dar forças e capacidades de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, essa é a ideia da aliança. Não é um contrato. Só que Paulo achava que se o povo inteiro obedecesse todos os 600 itens que veio da lei, aí Deus estaria obrigado a fazer de Israel uma terra próspera, rica e independente, como no tempo de Davi. Esta era a visão de Paulo. Veja, Paulo lutou com todas as forças para impor essa visão. Tanto é que ele pediu cartas aos chefes do Sinédrio. O Sinédrio é onde era o grupo de pessoas que governavam Israel. Pedindo para ir buscar os judeus que se afastaram do judaísmo e aderiram ao cristianismo, que já estavam na região da Síria, lá no alto, lá em cima. Então, para Paulo, se aquele povo que era judeu abandonou esse conceito do judaísmo, o judaísmo não teria eficácia, porque era um contrato. Todo mundo tinha que obedecer aquele contrato. A tal ponto que Paulo tinha a liberdade de matar essas pessoas. Então, quando Paulo cai em si, quando ele encontra a Cristo no caminho do Damasco, ele cai em si. Ele vê que essa visão total dele, de contrato, estava completamente errada, porque Cristo é pura misericórdia. É Cristo quem vai possibilitar que a gente viva a vontade de Deus. É Cristo quem nos liberta da incapacidade de viver a vontade de Deus, causada pelas consequências do pecado. Então, quando Paulo cai em si, ele cai como morto. Ele fala, meu Deus, joguei fora a minha vida.
joguei fora todas as minhas capacidades humanas, joguei fora tudo. Ele ficou cego e morto praticamente, porque ele se achava a luz das nações. E ele achava que ele que deveria definir para os outros o que os outros têm que fazer. Então ele percebe o tempo que ele perdeu, ele percebe a gravidade do pecado dele, ele percebe dentro de si o ódio e o orgulho que o dominava, porque ele era capaz de fazer coisas fantásticas como homem de Deus, mas ao mesmo tempo se tornou um cara brutal. Então Paulo cai em si, este cair em si e perceber o tempo que ele perdeu e tudo que ele jogou fora e todo o mal que ele fez, é a segunda fase do temor a Deus. É o segundo nível do temor a Deus. Veja, isso é muito legal. Só que dói. Imagine o que Paulo sentiu de dor interior. Imagine a tristeza que Paulo sentiu quando ele percebeu que tudo que ele acreditava estava errado. Tudo que ele acreditava estava mal interpretado, porque Deus realmente fez uma aliança com o seu povo. Eu serei o seu Deus e tu serás o meu povo. E vocês serão o meu povo. Mas essa aliança implicava não numa regra rígida, estratificada e terrível, um contrato que não poderia ter sido cortado em nada. Não é isso, não é contrato. Porque não tem como haver contrato entre Deus e a criatura. Existe uma aliança. Deus se une por amor. Veja, esse detalhe de Deus se une por amor é algo que Paulo perdeu. A consciência disso, do amor de Deus, esse foi o grande ponto que São Paulo descobriu quando ele teve a experiência com Cristo no caminho de Damasco. Paulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem és tu? Eu não estou perseguindo ao Senhor, estou perseguindo a eles. Ou seja, a igreja é Cristo. E aqui, quando Jesus pergunta para Saulo por que ele persegue, Saulo estava perseguindo a igreja. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Percebe? Então, Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Diante desta realidade, que o próprio Cristo revela que a igreja é ele. Então, a igreja, por isso que eu falo para vocês, a igreja é Jesus Cristo agindo através dos sacramentos, porque foi o próprio Cristo quem falou isso, inclusive para Paulo. Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo Cristo. Saulo não chegou a conhecer a Cristo pessoalmente. Ele teve uma experiência com Cristo no caminho do deserto, com Cristo ressuscitado. Enquanto Cristo viveu, Saulo não conheceu pessoalmente Cristo. Os teólogos afirmam isso, não categoricamente, mas com uma certa consciência, né? Conhecer assim no sentido de ter uma relação direta com Cristo. Saulo, ele vai ter uma experiência com Jesus ressuscitado. Mas Jesus, enquanto andou aqui nesse mundo, não tem documentos que falam que tenha havido uma relação entre Jesus e Paulo. Só depois. Então, quando Saulo está perseguindo a igreja, justamente por causa dessa visão de contrato, porque os judeus que conheceram Cristo entenderam que não tinha nada a ver isso. Porque é o amor de Cristo quem nos salva, é a ação de Cristo que nos salva, é a presença divina e humana de Cristo que faz com que a humanidade seja aceita novamente pelo Pai. É a oferta que Cristo faz em nome da humanidade que abre o céu para a humanidade. Não é a obrigatoriedade de viver todos os itens da lei. Não é uma ação humana que abre o céu. Veja, tem muita gente que interpreta isso de forma errada também. Ah, então eu posso pecar? Não, não é isso. Eu estou falando em nível de salvação. O que salva a humanidade é Cristo agindo em nosso favor. Não é o nosso esforço pessoal. O nosso esforço pessoal vai aparecer depois que aderimos a Cristo. Porque se nós não vivermos como Cristo quer que a gente viva, a gente também está no pecado. Aí a gente não aceita a ação de Cristo em nosso favor na prática. Ah, eu acredito em Cristo, mas eu não vivo como Cristo quer que eu viva, os 10 mandamentos, então eu não aceito Cristo de verdade.
Aceitar a Cristo é você obedecer a Cristo, obedecer os 10 mandamentos. Para isso, Deus nos deu o Espírito Santo. Então, se eu aceito Cristo e não vivo os 10 mandamentos, e não sirvo a igreja, eu não estou aceitando a Cristo. E aí entra o meu esforço pessoal. Porque o meu esforço pessoal vai ser gratificado pela ação da graça. O meu esforço vai ser compensado naquilo que ele não alcança pela ação da graça. É outra coisa. Entende? O que eu estou falando aqui é o seguinte, olha, não é como os judeus achavam que eles seriam salvos com esforço pessoal humano só. Você percebe? O esforço pessoal humano é importante? Claro que sim. Mas não é só isso que nos salva. O que nos salva é Cristo que se faz homem. Porque só Cristo poderia oferecer ao Pai a justiça que nós não tínhamos como oferecer com a nossa injustiça de ter desobedecido a Deus. Primeira coisa que eu falei na aula de hoje. O que é justiça? É dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Então, o pecado é injusto e é injustiça perante Deus, porque nós não estamos dando para Deus aquilo que nós devemos a Deus. E outra coisa que só Cristo pode fazer, não só oferecer por nós a justiça que nós não podemos oferecer ao Pai, porque somos criaturas, mas restaurar a humanidade depois do pecado. Só Cristo é capaz de restaurar a humanidade, porque Cristo é Deus. Então, como Deus, ele pode restaurar a gente por dentro através da ação dele, Cristo, e da ação do Espírito Santo. Se você pega e joga um copo no chão e quebra o copo, você quebrou o copo. Como é que você vai restaurar esse copo? Não tem, você vai ficar tudo colado. Não tem, vai vazar, vai quebrar, vai machucar. Como é que vai restaurar a humanidade? A verdadeira restauração é uma obra de recriação. É quando começa a recriação no batismo. No batismo nós fomos recriados. Percebe? Então, quando só Cristo pode fazer isso, porque Cristo é Deus. Só Deus pode criar. Nós não podemos criar a partir do nada ou a partir de uma situação tão terrível quanto o pecado. Então, era necessário que Cristo agisse em nosso favor e Cristo agiu em nosso favor. Então, quando Paulo toma consciência disso, ele percebe que, no fundo, a visão de salvação dele era uma visão humana, egoísta, orgulhosa ao extremo, impossível de ser cumprida. Entende? Por isso que ele cai em si, por isso que ele tem essa reação que a Bíblia nos mostra. Essa reação que os Atos dos Apóstolos nos mostram, que ele fica prostrado no chão como morto e cego. Ele fica alguns dias cego. E ele é obrigado a ser guiado por alguns cristãos, porque ele não conseguia nem enxergar. Ele que achava que guiava a humanidade. Então é importante que a gente compreenda a ação do temor a Deus. Veja, Deus está agindo em Paulo, sabe, de tantas formas, inclusive nesse conceito de temor a Deus. Esse dom de santificação está agindo profundamente em Paulo. Ele percebeu a gravidade do pecado, que ele não enxergava nem o pecado, ele passa a enxergar o pecado, a feiura do pecado e a gravidade do pecado. Primeiro nível de ação. Segundo nível de ação, Paulo percebe o tempo que ele perdeu e o que mal ele fez para a humanidade. Percebe? Então, veja, este temor a Deus é importantíssimo, só que dói. Então, quando nós percebemos este nível, né, de realidade na vida da gente, a gente não deve deixar que o desespero tome conta. Paulo não deixou que o desespero tomasse conta. Paulo se arrependeu e se colocou diante de Deus. Falou, Senhor, estou aqui, sirva. Quero servir a Cristo. Paulo poderia ter se tornado uma pessoa desesperada e se suicidado. Mas Paulo se abriu a Cristo e não ao desespero. Temor a Deus. Tá bom? Acho que ficou claro esses primeiros 2 níveis. Tem um terceiro nível que vamos ver na segunda-feira, se Deus quiser. Gente, fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.